falamos até agora em problemas acarretados pelo desenvolvimento científico para que o direito se adapte. Mas o inverso também existe. A possibilidade da ciência ajudar a solução de problemas que o direito, às vezes, tem dificuldade. Um caso mais típico, vamos aproveitar a presença do Franklin, é a questão da paternidade por DNA. Quer dizer, fica uma discussão, testemunha, não sei o que. Vem o DNA ali e não falha. Quer dizer, que aspectos você poderia chamar a atenção da ciência ajudando nessas questões? Nesse sentido, eu acho que o melhor serviço que a ciência poderia fazer é, na realidade, não talvez formar todos os juristas nas técnicas, né, relativas à determinação da paternidade ou na genética forense, mas talvez familiarizar o pessoal um pouco mais com o que existe, no sentido de que isso auxiliaria a participação no próprio processo. Eu já estive presente em algumas audiências em que a minha palavra poderia significar o que eu quisesse, porque ninguém mais ali acompanhava o meu testemunho com relação a um laudo, com relação a alguma interpretação de dados. Então, nesse sentido, eu acho que a ciência pode instruir um pouco. Nesse sentido, se aumenta a interação entre o laboratório e a sociedade, e eu já tomei uma iniciativa nesse sentido, uma vez chamando os juízes para participar de um pequeno seminário, onde a gente poderia estabelecer os princípios básicos, né? O que norteia uma determinada discussão, se um determinado resultado é significativo, se não é, o que um juiz pode perguntar em termos de quesitos e assim sucessivamente. Bem, um outro aspecto, Maurício, é, por exemplo, a utilização de cobaias. Quando a gente discutia aqui a questão da vida, eu estou outra vez voltando para os problemas e não para esse aspecto de solução, vamos no vai e volta. Animais, por exemplo, né? A Fiocruz utiliza muito isso. Utiliza muito, realmente utiliza animais, mas hoje em dia também uma grande discussão ética a utilização dos animais como cobaia em pesquisa. Se discute isso no âmbito da bioética como limite ético para a utilização desses animais como cobaias, né? Isso vem não só os animais, como nós temos também os voluntários. Isso, eu ia chegar na segunda pergunta. Que são os seres humanos, né, que participam, né, como sujeitos da pesquisa, ajudando o desenvolvimento das pesquisas. Mas só que a questão do ser humano, existe uma norma, né, uma resolução 196 de 96 do Conselho Nacional de Saúde, que é utilizada como salvaguardando os direitos, os limites dessas pesquisas de risco e benefício em relação aos seres humanos. Então, uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que veio pautar, ela não é uma lei, mas porque ela não tem coercibilidade, mas ela é uma norma mais para você pautar essa pesquisa do ponto de vista ético. É a aplicação realmente dos princípios da bioética nessas pesquisas, para ver se o ser humano está sendo realmente, os seus direitos estão sendo respeitados. Mas eu insisto, e no animal fica sem direito? Não, o animal é uma discussão que realmente tem, se o animal tem direito ou não, mas existe um grupo de discussão de realmente proteger os direitos dos animais, que é uma coisa muito até, não só, nós vemos aí como funciona com os animais, inclusive para a questão dos alimentos, como você está vendo hoje com os animais, realmente é um debate, existe um debate a respeito disso. É um problema que preocupa, Frank? É um problema que preocupa tanto o cientista, né, como, na realidade, a sociedade de uma forma geral e, obviamente, os animais também. Né? Mas o que eu queria trazer nesse momento é justamente o fator de moderação. Né? Quer dizer, há algum tempo atrás, já se estabeleceu uma série de alternativas que permitem a pesquisa sem a utilização dos animais. Então, por exemplo, a pesquisa com cosméticos, a pesquisa utilizando bactérias, né, que pode, na realidade, substituir em muitos casos os animais. Agora, há uma fronteira, essa fronteira é muito tênue, né, em que não se escapa do experimento em animal. E a ideia é que esse sacrifício seja feito em benefício de um uso eventual em medicina e um uso para melhoramento, por exemplo, de condições médicas na sociedade de uma forma geral. Isso é exacerbado no momento por uma série de sociedades agora que visam a proteção do animal, né? Isso é muito presente, por exemplo, no primeiro mundo, né? Eu morei uma época na Inglaterra em que nosso instituto vivia cercado desses grupos, né, de
direitos dos animais, né, e eles eram absolutamente radicais. Eles não permitiam que se fizesse qualquer tipo de experimentação com os animais. Então, esse é um outro caso em que há necessidade de educação. Até que ponto nós devemos, então, nos encontrar, conversar e moderar essa situação, porque é importante. Não, ainda tem um outro aspecto que aí não tem como fugir. Quando a gente mata para comer, né? Temos aí galinha, boi, não sei, também. Matar até para vestir. Até para vestir, é verdade. Esse aspecto inicial que eu perguntava aqui para o Frank, André, em relação a o que um perito ou uma perícia pode fazer de positivo. O que você acha de avanços que podem ter? Extra-DNA, nós temos hoje na investigação criminal possibilidades técnicas que se abrem cada vez mais. É uma área que eu não tenho muita intimidade, André. Mas eu acho genial, por exemplo, desculpe, mas eu vou ter que usar o exemplo do DNA, porque é o que eu observo. Eu acho genial que a ciência ofereça ao direito soluções absolutamente definitivas, né, para problemas que 10, 20, 25 anos atrás ficavam sempre sem solução ou com uma grave questão. Né? Isso na área de família. Na área criminal, eu penso que se a ciência nos ajudar a compor um banco de dados genéticos, através de um fio de cabelo você pode descobrir a autoria de um crime, ou pelo menos um forte indício, uma forte suspeita, e aprimorar a atuação da Polícia Judiciária e do Poder Judiciário para perseguir aqueles que praticam crimes. Agora, você vai me desculpar, mas eu fiquei tentado para falar sobre a história dos animais. Vamos lá, fale sim. Eu acredito que seja uma discussão pouco importante para o direito. Eu não vejo como o animal possa ter direito. Direito é disciplina de relações humanas. É impensável um direito num ambiente em que não haja pessoas. Os animais não pensam. É claro que isso não significa uma autorização para ser cruel. Os animais, a defesa dos animais só interessa na medida em que interessa a defesa da humanidade. Aí sim. Mas por que se persegue as atitudes que podem significar a extinção de determinadas espécies? Porque a biodiversidade interessa ao desenvolvimento da espécie humana e não da espécie animal. É evidente que essa não é uma reflexão contra os animais, é a favor dos seres humanos. Eu ouvi há pouco sobre o princípio da moderação. Isso é razoável, então vamos nos valer das plantas e dos animais com moderação, na medida em que eles interessam ao desenvolvimento da humanidade. Mas eu não consigo imaginar como atribuir direito ao animal, a não ser reflexamente, no interesse da espécie humana, porque direito fora do ambiente humano é inconcebível. Embora se os animais pudessem protestar, certamente seriam contra estaríamos você, todos né? eliminados. Não, estaríamos todos eliminados. Se eles pudessem protestar e efetivar o seu protesto, nós estaríamos todos eliminados. E efetivamente, eu acho que nós temos que trabalhar também com a questão ambiental, né? Isso, porque ia chegar lá, até um novo direito exatamente. Porque, veja bem, eu aí vou ter que discordar um pouco do Tócio nessa questão de os animais não têm direitos. Sim, mas veja bem, na hora que a gente está pensando em termos de progresso de uma sociedade, é indiscutível que você não tem progresso se você abandonar determinados valores que, obviamente, inicialmente pensados em termos de ser humano, você também vai pensar em termos de preservação até do convívio com esses próprios animais. Você veja uma questão interessante. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, há algum tempo, a oportunidade de observar uma discussão muito grande sobre os direitos daqueles animais que fazem transporte, né? Então, você via situações na rua, por exemplo, de éguas prenhas, né, já em estado avançado gestacional, tendo que transportar cargas muito pesadas, e isso, inclusive, gerando situações de abortos, enfim, uma série de problemas. Isso daí, houve uma grita, né? E aí vários grupos ambientalistas se preocuparam com isso, porque, veja bem, eu até entendo que o ser humano queira a utilização dos animais, pensando, obviamente, no seu
progresso, né, no seu bem-estar. Mas aí, se nós analisarmos a questão por outro ângulo, será que nós temos futuro se nós ficarmos sozinhos na Terra? Quer dizer, se nós não dermos um tratamento condizente para a biodiversidade, será que o ser humano sozinho, isolado, numa desertificação, sem o convívio com essa natureza, porque se a gente for acompanhar a história, nós vimos que a gente já errou bastante, né? Nós dizimamos, eu acho, Franklin, não sei se eu estou enganado, você me corrige, eu acho que 1/3, ou mais até. Há uma grande proporção de animais que foram naturalmente extintos e uma série de outros que foram devidos à predação. Não há dúvida com relação a isso. Mas eu acho que no contexto em que nós falávamos, eu tenho a impressão que não há verdadeiramente uma ameaça de extinção para o animal experimental, uma vez que ele é criado dentro do laboratório, ele fica ali há gerações, né? Mas o que eu acredito que deva existir é simplesmente um reforço às boas práticas com o animal de experimentação. Exatamente. Procedimentos corretos, o animal não sofre dor indevidamente. É isso, assim é o sofrimento desnecessário. É isso, é porque aí você vê aqueles, dentro dos próprios princípios da bioética, você vê que um deles é exatamente o princípio da não maleficência, ou seja, você não vai provocar um mal ou um estrago em nome da ciência que seja desnecessário. E aí entra a questão do sacrifício de animais em laboratório, sacrifício indiscriminado, a possibilidade de você utilizar outro tipo de técnica que dispense aquele tipo de sacrifício desnecessário. Eu vou até um pouco além, por exemplo, de novo, trazendo de volta a experiência que eu tive na Inglaterra, lá é exigido do experimentador uma licença. Correto. E isso não existe aqui, quer dizer, então, lá o experimentador precisa ser certificado no sentido de que ele deve demonstrar que é são, que ele não é uma pessoa cruel, que ele vai trabalhar com animais exclusivamente para provocar sofrimento e assim sucessivamente. E certamente justificar essa necessidade. Claro. Exatamente. Então, bem, eu vou ter que fazer mais um breve intervalo e voltamos já já.